rede de hospitais universitários federais faz parte do Sistema Único de Saúde e tem sido referência na doação de órgãos. No Brasil, são 51 estabelecimentos vinculados a 36 universidades federais. Destes, 45 são administrados pela EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ligada ao Ministério da Educação. Em toda a rede, no primeiro semestre de 2024, foram realizados 1.010 transplantes entre órgãos, tecidos e células. Em Minas Gerais, 4 hospitais universitários realizam transplantes. Um está situado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e 2 no Triângulo Mineiro, localizados nas cidades de Uberaba e Uberlândia. Em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, de média e alta complexidade, é 100% SUS. Celebrou em agosto de 2024 96 anos de história. Primeiro hospital de ensino do Brasil, vinculado à EBSER desde 2013, o HC-UFMG realizou 136 transplantes de janeiro a junho de 2024. Nós somos um dos principais órgãos transplantadores no estado de Minas Gerais. Nós temos um sistema robusto, de transplantes. O sistema robusto de transplantes do HC tem um histórico que começa em 1954, com o primeiro transplante de córnea. Em 1969, realizou a primeira cirurgia do tipo envolvendo o rim. 25 anos depois, em 1994, veio o primeiro transplante de fígado. Na década de 90, a instituição promoveu a transferência de medula de número 1. Sempre pioneiro, o HC realizou, em 2003, o primeiro procedimento do tipo envolvendo o pulmão no estado de Minas Gerais. Também em 2003, realizou o primeiro transplante de fígado intervivos em adultos. Em 2005, foi a vez de inaugurar o transplante duplo de pâncreas e rim. A lista de primeiros transplantes do hospital inclui ainda o de coração, em 2006, e o de fígado em pacientes com HIV, em 2020. O pioneirismo prossegue, com transplante intervivos hepático pediátrico, tendo um bebê de 12 meses como receptora, também em 2020. Nós fomos o primeiro hospital de Minas a começar o transplante de pulmão. Essa primeira paciente que foi transplantada em 2003 é viva, está bem e é uma grande vitória. Por quê? Porque a média de sobrevida do transplante pulmonar no mundo inteiro, em 5 anos, é em torno de 50% a 60%. Hoje, o Hospital das Clínicas ele tem uma importância no Sistema Único de Saúde, na realização dos transplantes, mas também tem a sua importância e relevância na captação e doação de órgãos. Nós temos a nossa Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, que funciona ativamente, que busca, dentro da instituição, em parceria com todas as equipes assistenciais administrativas, naqueles momentos de sofrimento da família, abordagem, a conversa e a possibilidade da doação de órgãos. Esse modelo brasileiro de ter uma comissão intra-hospitalar, ele segue o modelo espanhol. E ele mostra que ter profissionais específicos, capacitados dentro dos hospitais, ele faz aumentar muitas vezes a doação. A legislação brasileira classifica as CIDOTs em 3 níveis, 1, 2 e 3, que leva em consideração o número de óbitos e o perfil de atendimento dos hospitais. O Hospital das Clínicas é classificado como uma CIDOT tipo 3 porque ele tem programa de transplante ativo. Nós temos 5 programas de transplante ativos no hospital. Atualmente, nós estamos fazendo os transplantes de córnea, coração, fígado, medula e rim. Estamos aí com a perspectiva, isso dentro de um acordo já com o governo do estado, com o apoio do governo federal e o apoio do município, da retomada do transplante do pulmão.
A CIDOT tem o papel de identificar os potenciais doadores falecidos, tanto dos que falecem em morte encefálica para doar órgãos, quanto os em morte circulatória que doam tecidos oculares. Tem dois tipos de doadores. A gente tem o doador que a gente chama em morte encefálica, que é aquele paciente, ele faleceu, ele é mantido vivo por aparelhos. No momento que você desligar o aparelho, aquele paciente vai parar o seu coração. Esse doador em morte encefálica, ele é um doador de todos os órgãos e dos tecidos oculares também. Então, são aqueles pacientes de acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, que o paciente faleceu, mas ele é mantido artificialmente vivo, né, ou com o coração batendo, para que você possa retirar os órgãos. Os órgãos, você não pode ter a parada cardíaca para fazer a retirada. No caso dos tecidos oculares, você pode ter o doador que a gente chama em coração parado. Mesmo após a parada cardiorrespiratória, nós temos até 6 horas para fazer a retirada dos globos oculares daquele potencial doador. Existe uma coisa que chama tempo de isquemia. Tempo de isquemia é o tempo que um órgão sobrevive fora da circulação do corpo. Então, como é que se transplanta um órgão? Ele é retirado de um doador cadáver logo após o falecimento dele, colocado em condições de preservação e transplantado a um receptor num número máximo de horas. O doador em vida pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes só serão doadores com autorização judicial. Após morte encefálica, podem ser doados rim, fígado, pâncreas, coração, pulmão e intestino. A córnea, pele, válvulas cardíacas, ossos, cartilagens e tendões são captadas de doadores cadáver. Neste caso, somente a família pode autorizar a doação. A gente tem sistemas que transplantam mais, por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Ou temos sistemas que têm maior taxas de adesão de doação das famílias, como por exemplo a Espanha. Mas de sistema público, sustentado publicamente, igual o nosso SUS, que hoje realiza entre 80% e 90% dos transplantes e ainda fornece toda a medicação de imunossupressão após os exames pré-transplantes. Esse sistema organizado assim é o maior sistema público. O Hospital Risoleta Tolentino Neves, pautado em urgências e emergências, acolhe 1,5 milhão de pessoas do vetor norte da Grande BH. O Hospital 100% SUS, que comemora 27 anos em setembro de 2024, tem um perfil de captador de órgãos. 121 pessoas foram contempladas com 33 doações de córnea e 14 doações de múltiplos órgãos no período de janeiro de 2023 a julho de 2024. É um hospital que apresenta oportunidades de doação de órgãos e tecidos. E desde 2007, então, a gente tem a nossa comissão intra-hospitalar de transplantes, a CIDOT, implantada no hospital, com um grande desafio de sensibilizar, comprometer, envolver os profissionais nesse processo de doação. Nós temos um grande perfil de doentes que nós atendemos numa condição de urgência, mas que não tem um processo anterior de doença. Esse processo é extremamente desafiador para ser abordado, especialmente junto às famílias, porque elas estão impactadas sobre aquele evento agudo e sobre a possibilidade de perderem aquele ente. Geralmente são pacientes mais jovens. É muito difícil mesmo essa questão de noticiar não só o óbito, mas também de conscientizar a família num momento de muita dor da importância. Mas o que a gente faz é manter a maior clareza possível das informações, sem que haja uma pressão, porque a gente sabe da delicadeza desse momento, do luto e da importância também de respeitar a vontade dos familiares nesse momento.
Eu acredito que o papel da CIDOT também seja esclarecer para todos a importância da doação de órgãos, como isso realmente faz diferença na vida das pessoas que estão aguardando um transplante. A morte encefálica ela se dá no paciente que teve uma condição encefálica grave, catastrófica, irreversível, que é incompatível com a vida. A gente tem trâmites legais, parâmetros legais para confirmar esse diagnóstico, que é baseado em 2 exames clínicos por médicos diferentes, um teste de apneia e um exame complementar, que é executado por um terceiro médico. A partir da conclusão desse protocolo de morte encefálica, o diagnóstico do óbito está declarado. E abre-se a possibilidade para famílias tornarem-se doadoras. O primeiro passo é a definição da morte encefálica a partir da equipe médica. Partiu-se disso, é feito um contato com a família, dando-se a notícia da situação do paciente e questionando-se sobre a possibilidade de realização, de aceitação deste paciente para retirada dos órgãos para transplante. A partir dessa aceitação, é acionado o MG Transplante e a partir disso desencadeia todo o processo de coleta dos órgãos para depois transplante desse órgão para o paciente que irá recebê-lo. Aqui no Isoleta, a retirada de órgãos é feita aqui no hospital, no bloco cirúrgico do hospital. Vem uma equipe de transplante, credenciada ao MG Transplantes, e eles fazem esse processo de retirada e é encaminhado esses órgãos para a central reguladora, que é o MG Transplantes. Toda atividade de transplante ela é regulada pelo MG Transplante. Então, ninguém faz transplante dentro do estado se não tiver a nossa anuência. Então, nós temos 7 organizações de procura de órgão, que são as OPOS, que estão distribuídas em todas as regiões do estado. E cada uma dessas OPOS é responsável por fazer a identificação e a captação daqueles doadores naquela região. Uma vez identificado o doador nessa região, os dados todos são repassados para a central de transplante e aqui na central é que nós fazemos a distribuição desses órgãos para todo o estado. O MG Transplantes, eles giram o ranking e acha quem que é o receptor que está na prioridade daquele órgão. A partir desse momento, com toda a documentação feita, eles fazem o acionamento do Comando de Aviação do Estado, que é uma unidade da Polícia Militar. Dos 100% de captações de órgãos que o MG Transplante faz, a metade é feita com o uso de aeronaves. 50% dos doadores, eles estão no interior e a gente acaba trazendo para a capital ou levando para outro interior. Isso é um número muito volumoso. Em termos de quantidade de órgãos, a gente atende 10%. Por que dá essa diferença? Porque quando a gente leva a equipe para o interior, a gente leva para buscar um coração, um fígado, a gente busca um órgão só. E em BH, quando o doador e o receptor estão em BH, uma cirurgia consegue tirar coração, pâncreas, fígado, córneas. Então um doador fornece 6, 8 órgãos em BH, pela própria facilidade logística, está tudo muito próximo aqui. Então, 50% hoje das captações são feitas de avião. Mais de 7.000 pessoas aguardavam na fila de espera por um transplante de órgãos até agosto de 2024, de acordo com a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Embora o número de doações esteja aumentando, a lista de espera cresce a cada dia. A lista é única e inclui pacientes do SUS e da rede privada. Orestes Campos, que fez parte desta lista durante a pandemia, mas já realizou o transplante de córnea, incentiva a doação. Achei que ia sair mais rápido, demorou, mas o corona também, né? Parou o mundo, né? Isso é certo, né? Quem, por exemplo, puder doar, como diz, está salvando a vida de um outro, né? Ou às vistas, né? Tudo que a pessoa puder doar é bom. A decisão de doar pode constar na nova carteira de identidade brasileira ou por uma autorização eletrônica disponível gratuitamente no site www.aedo.org.br. A doação é um momento de celebração da vida. Ele traduz os sentimentos mais nobres da sociedade humana,
da solidariedade, da generosidade, mas ele significa também essa capacidade que nós temos de reproduzir a vida, especialmente de um ente que a gente ama. Nós precisamos discutir isso, conversar sobre isso e nos comunicarmos sobre isso para além desse Setembro Verde. Então, eu convido as famílias, as pessoas que tiverem acesso a esse veículo de comunicação de vocês, para que reflitam, para que conversem e para que se tornem doadores em vida, que façam essa opção em vida.